Dei carona para uma desconhecida. Mas o segredo que ela escondeu é chocante. A chuva caía forte naquela noite. As gotas batiam no para-brisa do carro com um ritmo frenético, como se quisessem me alertar para algo. Era uma noite qualquer de trabalho, dirigindo como motorista de aplicativo, mas algo no ar parecia diferente. Enquanto dirigia por uma estrada deserta, uma silhueta apareceu no meio da névoa espessa à beira da estrada. Uma mulher, com um olhar distante e uma postura que misturava medo e determinação. Sem pensar duas vezes, acenei e parei. Obrigada por parar. A voz dela era suave, mas havia uma segurança inquietante em suas palavras. Ela se jogou no banco de trás, a água escorrendo por seu rosto e cabelos. A tensão estava no ar. O que a levara a estar ali, sozinha, sob a tempestade? Enquanto dirigia, a conversa fluiu. Ela se chamava Clara. Disse que estava fugindo de algo. O que era? Numa fragilidade instantânea, contou que havia perdido tudo em sua vida, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu também conhecia a dor da perda. Minha irmã, a tragédia que me assombrava todos os dias. O aperto no peito, a saudade insuportável. Mas algo na história de Clara não parecia certo. Sempre que eu olhava pelo retrovisor, notava um peso em seus olhos, como se carregasse um mundo inteiro em suas costas. A cada palavra que saía de sua boca, a tempestade lá fora parecia intensificar-se. O vento uivava, mas ela falava firme, como se tivesse um propósito. Que tipo de desespero a fazia se arriscar em uma estrada tão sombria? Você não entende, disse ela, seus olhos se iluminando num brilho assustador. Algo está me seguindo, um peso que não consigo escapar. Um nó se formou na minha garganta. Minha mente começou a correr. Lembrei-me da noite em que perdi minha irmã, o acidente trágico que nunca consegui superar. O tremor nas suas mãos, a hesitação na fala. Era ela fugindo de algo no passado, assim como eu. Mas a desconfiança começou a tomar conta de mim. O que era real? O que era apenas medo? Logo, chegamos a um destino isolado. A luz débil de um poste jogava sombras longas sobre a estrada coberta por poças. Clara virou-se para mim, e sua expressão mudou. Havia uma seriedade aterradora em seu olhar. Lucas, ela sussurrou, e o som de seu nome saiu como um aviso. A morte da sua irmã. Tudo tá ligado a mim. Um frio percorreu meu corpo. Como ela sabia disso? O que mais estava escondido? A atmosfera estava carregada de pressão. Fui acometido por uma dualidade, a dor do meu passado e o que Clara representava. O que ela diria em seguida poderia me guiar a um alívio ou me empurrar ainda mais para a escuridão. Eu estava à beira de um abismo, e a pergunta pairava no ar. Seria que o segredo dela poderia finalmente ajudar a curar as feridas de minha perda ou o arrastaria ainda mais para o terror? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera estava pesada. Eu senti o frio correr pela espinha enquanto olhava para Clara, que agora mantinha aquele olhar fixo em mim, como uma cobra pronta para atacar. A morte da sua irmã está ligado a mim. Não consegui processar a frase. O mundo à minha volta parecia paralisar. Como você sabe disso? A minha voz saiu tremendo, quase um sussurro. Ela desviou o olhar, como se pudesse sentir a tempestade dentro de mim, e balançou a cabeça. Não é hora para explicações longas, Lucas. O que eu fiz foi um erro, e agora eles estão atrás de mim. Estão atrás de você também. Eu não sabia o que pensar. Aquela mulher estranha, que eu havia pego na estrada numa noite de tempestade, carregava um segredo tão pesado que transbordava no ar. Quem está atrás de nós?
A pergunta saiu com um aperto no peito. Clara não respondeu imediatamente. O vento uivava lá fora como se fosse um aviso, e o barulho da chuva aumentava, batendo com raiva contra o carro. Seus olhos brilhavam num misto de medo e determinação. Havia um grupo, algo grande. Eu não sabia o que estava acontecendo até que foi tarde demais. Eles mataram pessoas, pessoas inocentes. Um frio intenso se espalhou pelo meu corpo. O que ela estava dizendo? Você pode estar me dizendo qualquer coisa. Como eu posso confiar em você? O calor da raiva subia, e a dor da perda da minha irmã começava a se misturar com a confusão. Clara se inclinou para frente, como se quisesse passar a verdade em mim, usando cada palavra. Lucas, é por causa da sua irmã que estou aqui. Ela descobriu algo que não deveria. Algo que eu devo te mostrar. De repente, um farol de carro iluminou a estrada atrás de nós e eu senti meu coração disparar. Quem é? Clara olhou para trás e seus olhos se arregalaram. Não é hora de hesitar. Temos que sair daqui, rápido. Sua voz agora tinha um tom de desespero que fiquei paralisado. Antes que eu pudesse reagir, o carro se aproximou. A pressão da situação me deixou sem ação. Mas Clara agarrou meu braço e eu voltei a mim. O desejo de escapar estava pulsando. Você consegue dirigir para longe? A pergunta dela soou como um pedido desesperado. Eu não sabia o que era aquilo, mas via a visão do futuro se desfazendo se ficasse ali. Arranquei o carro e acelerei, a chuva borrando tudo à nossa volta. O som da chuva se misturava ao barulho da nossa respiração apressada. Clara virou-se olhando pela janela e parecia que o mundo todo dependia daquela fuga. Mas o carro atrás de nós estava se aproximando, faróis brilhando como predadores. Coração acelerado, eu não sabia o que fazer. Então Clara disse, eles sabem onde você mora. Precisamos mudar nosso plano. E enquanto eu dirigia mais rápido, uma dúvida profunda se alojou em mim. Ela não apenas conhecia minha irmã, mas parecia saber detalhes que eu não tinha contado a ninguém. A adrenalina corria nas minhas veias e, mesmo atordoado, percebi que estava me envolvendo em algo muito maior, uma teia de segredos que não poderia imaginar. Aquele passeio tinha mudado em um instante, e Clara, aquela mulher fugindo de algo, agora era um mistério em si mesma. Quando olhei novamente para o retrovisor, os faróis desapareceram. Um alívio sutil e também confuso me tini. Mas Clara estava pálida agora, e em sua voz, ao perguntar, "Você não ouviu?", algo se quebrou. Meu estômago se revirou. O silêncio foi cortado pelo estalo de um celular. O meu celular. Olhei para o visor. Uma mensagem. "Você não deveria tê-la pego. Nós estamos chegando." Meu coração parou e o medo tomou conta. Como eles sabiam? Então a verdade começou a clarear como um palete de tinta negra, e histórias que estavam enterradas começaram a emergir. O que realmente estava escondido nas sombras da noite. E Clara, o que mais ela não havia me contado? Olhei para o visor do celular em choque. "Você não deveria tê-la pego. Nós estamos chegando." A mensagem pulsava, uma realidade insuportável que me atingiu como um soco no estômago. Como eles sabiam onde eu estava? Meus dedos tremiam enquanto eu tentava raciocinar. Com um olhar furtivo, vi Clara se encolher no banco. A expressão em seu rosto havia mudado. Agora era um misto de terror e pânico. "Clara, quem são eles? O que você sabe?" Minha voz estava alta, quase um grito. Ela baixou a cabeça, evitando meu olhar, como se soubesse que suas próximas palavras poderiam alterar tudo. "Lucas, nós não temos muito tempo." O som da chuva ainda retumbava por toda parte, mas a tempestade no interior do carro se tornava insuportável. "O que você fez?" Minha pergunta virou um sussurro carregado de desespero. "Se estão atrás de nós, você precisa me dizer a verdade." Então, Clara respirou fundo e seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu não queria que você soubesse, mas sua irmã, ela estava envolvida. Foram elas que a machucaram." Aquelas palavras me atingiram como um golpe.
Uma onda de dor e confusão engoliu meu peito. Minhas lembranças da noite da tragédia se misturaram com a imagem de Clara. Como você pode saber disso? O que a minha irmã fez? De repente, um farol surgiu novamente atrás de nós. Frio na espinha. Clara virou para mim, desesperada. Só me escute. Eles estão chegando. Não podemos parar. Introduzi o pé no acelerador, mas a ideia de que minha irmã havia estado envolvida em algo sombrio me fez perder a concentração. Precisamos de um plano. Você não vai entender agora, mas eu preciso que você confie em mim. Clara gritou, e sua voz penetrava os ruídos da tempestade. Com o carro acelerando, as luzes atrás de nós pareciam se aproximar cada vez mais. O barulho da chuva era apenas um pano de fundo para o turbilhão dentro de mim. Eu confio em você, ou pelo menos, confiei. Agora você precisa me explicar tudo. Lucas, sua irmã, ela havia descoberto algo que não deveria. Um grupo, uma organização. Eles seguem rastros, e o que ela descobriu foi muito maior do que você imagina. Clara puxou algo de dentro da bolsa. Era um pendrive. Isso é o que eles querem de nós. O que a sua irmã encontrou. Um fio dominou a milionésima vez meu corpo ao ver o pendrive. O que poderia haver ali? Clara olhou para mim, desesperada. Eles estão em sua casa, Lucas. Devem saber que estamos aqui. Você precisa de proteção. As luzes brilhantes atrás de nós eram quase alucinatórias, mas antes que eu pudesse reagir, Clara descontinuou nossas esperanças. Você talvez não consiga compreender, mas eu sou parte disso. E sua irmã também. Aquelas palavras penetram como facas em meu coração. Eu a encarei em choque, o que significava que eu estava lidando com um mistério sombrio que envolvia a vida da minha irmã. Como assim parte disso? O desespero ecoava na voz. Você está me dizendo que você tem algo a ver com a morte dela? Não foi isso que eu disse. Eu fui a última pessoa a vê-la. Ela estava prestes a me entregar informações sobre a organização. Ela descobriu um segredo trágico. A morte dela foi um acidente, Lucas. Eram eles que estavam envolvidos. Uma explosão de adrenalina percorreu meu corpo. O carro rangia nas curvas da estrada, e aquela verdade destruidora reverberava nas paredes do meu coração. O que e quem eram eles? Eu me vi no meio de um jogo perigoso onde as peças se moviam de uma forma que eu não conseguia entender. E Clara, quem ela realmente era? O barulho dos carros atrás de nós se intensificava, e na minha mente turva, apenas uma coisa parecia clara. Corremos perigo. Clara ergueu a cabeça, seus olhos agora fixos nos meus, e o desespero em sua voz soou como uma sirene. Precisamos fazer algo, agora. No impulso, o carro fez uma curva acentuada, mas a pressão crescente e as revelações inesperadas pareciam rápidas demais para serem absorvidas. Uma nova mensagem pipocou na tela do celular. Estamos mais perto do que você imagina. Entregue-a ou sofrerá as consequências. Eu parei de respirar. O futuro tinha se tornado um labirinto, e Clara estava imersa nele. Realidade ou alucinação? O que mais estava escondido? E se tudo o que eu achava que sabia estivesse prestes a ruir? Olhei para o visor do celular em choque. Você não deveria tê-la pego. Nós estamos chegando. A mensagem pulsava. Uma realidade insuportável que me atingiu como um soco no estômago. Como eles sabiam onde eu estava? Meus dedos tremiam enquanto eu tentava raciocinar. Com um olhar furtivo, vi Clara se encolher no banco. A expressão em seu rosto havia mudado. Agora era um misto de terror e pânico. Clara, quem são eles? O que você sabe? Minha voz estava alta, quase um grito. Ela baixou a cabeça, evitando meu olhar, como se soubesse que suas próximas palavras poderiam alterar tudo. Lucas, nós não temos muito tempo. O som da chuva ainda retumbava por toda parte, mas a tempestade no interior do carro se tornava insuportável. O que você fez? Minha pergunta virou um sussurro carregado de desespero. Se estão atrás de nós, você precisa me dizer a verdade. Então Clara respirou fundo e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria que você soubesse, mas sua irmã, ela estava envolvida.
Foram elas que a machucaram. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Uma onda de dor e confusão engoliu meu peito. Minhas lembranças da noite da tragédia se misturaram com a imagem de Clara. Como você pode saber disso? O que a minha irmã fez? De repente, um farol surgiu novamente atrás de nós, frio na espinha. Clara virou para mim, desesperada. Só me escute. Eles estão chegando. Não podemos parar. Introduzi o pé no acelerador. Mas a ideia de que minha irmã havia estado envolvida em algo sombrio me fez perder a concentração. Precisamos de um plano. Você não vai entender agora, mas eu preciso que você confie em mim. Lucas, sua irmã, ela havia descoberto algo que não deveria. Um grupo, uma organização. Eles seguem rastros e o que ela descobriu foi muito maior do que você imagina. Clara puxou algo de dentro da bolsa. Era um pendrive. Isso é o que eles querem de nós. O que a sua irmã encontrou? Um frio dominou a milionésima vez meu corpo ao ver o pendrive. O que poderia haver ali? Clara olhou para mim desesperada. Eles estão em sua casa, Lucas. Devem saber que estamos aqui. Você precisa de proteção. O carro continuava sua corrida desenfreada e a luz atrás de nós já era quase ofuscante. O que mais, Clara? O que mais você esconde de mim? O desespero e a raiva começaram a se misturar e eu não sabia mais em quem confiar. Ela estava prestes a responder quando, de repente, um estalo ressoou. O som veio do banco de trás. Meu coração acelerou. O que foi isso? Eu gritei. Clara estava pálida, seu olhar fixo na parte de trás do carro. Os faróis se aproximavam e, em um piscar de olhos, a porta traseira do carro se abriu. Um homem surgiu do nada, um rosto parcialmente oculto por um capuz. Ele empurrou Clara para o lado e, em uma fração de segundos, teve algo que eu reconheci. Era um velho caderno de anotações da minha irmã, um que nunca havia sido encontrado. Meu coração parou. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, olhando para nós com um desprezo profundo. Onde está a prova? Quem é você? Eu arrisquei perguntar, a voz tremendo. O que você sabe sobre minha irmã? Ele sorriu, um gesto maligno que fez o meu estômago revirar. Ah, Lucas, você realmente não sabe. O que vocês acham que era tão especial a ponto de alguém ser abatido por isso? Sua irmã estava prestes a revelar tudo. E então, algo mudou no ar. Clara olhou fixamente para o homem e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Você é parte deles. Sua voz tremia de raiva e medo. Sem pensar, acelerei ainda mais, mas em um momento de pura adrenalina, o homem pulou para o lado do carro e eu senti um puxão violento. O carro balançou e a última coisa que vi foi a expressão de terror no rosto de Clara. Não! Lucas, não! A direção se perdeu. O carro derrapou e tudo ficou em um caos total. O último som que escutei foi o estrondo de metal contra metal. E nesse instante, uma única verdade cortou como uma faca. Clara não era quem dizia ser. As revelações dançavam em minha mente, e agora tudo o que eu pensava saber parecia estar em uma linha tênue de incertezas. O que mais estava escondido? E se esse homem tivesse razão, e a verdade sobre minha irmã fosse algo que ninguém deve saber? O carro derrapou e virou-se numa espiral descontrolada. O mundo ao nosso redor se transformou em um borrão de luzes e sons, e um grito agonizante escapou dos meus lábios. Conseguia sentir o aperto no peito, o frio da adrenalina subindo pelas minhas veias. Tudo parecia um pesadelo. O impacto fez tudo parar por um segundo. O silêncio era ensurdecedor. Clara estava imóvel ao meu lado, seu rosto pálido refletindo o horror da situação. Clara. Chamei, minha voz tremendo. Olhei para trás, esperando ver o homem, mas ele desapareceu. Os faróis do carro que nos perseguiam sumiram na distância. Mas então, um estrondo ecoou. O carro balançou e quando me virei para olhar o que tinha acontecido,
Vi Clara segurando o velho caderno da minha irmã, com uma expressão de pânico em seu rosto. Lucas, eles vão nos encontrar! A voz dela havia mudado. Agora carregava um tom de urgência que nunca havia ouvido antes. A porta do motorista estava entreaberta e percebi que precisava agir. Vamos sair daqui! Gritei enquanto empurrava a porta, tentando entender o que fazer. Mas antes que eu pudesse me mover, uma sombra se aproximou rapidamente, emergindo das trevas. Era um homem, não aquele que vimos antes, mas outro, robusto e com uma expressão determinada. Você não deveria estar aqui com ela. Ele falou comigo, apontando um dedo como se eu fosse o culpado. Deixe a garota e vá embora. Mas como eu poderia deixá-la? Clara olhava com uma mistura de medo e algo mais, reconhecendo aquele homem. É ele, Lucas, é o meu pai. As palavras dela caíram como tijolos. Meu coração quase parou. O que quer dizer com isso? Ela, a mulher que eu apenas conhecia como uma estranha, poderia ser filha de alguém tão ligado a esta situação? O que você está falando? Minha voz saiu trêmula, confusa. O homem se aproximou. Sua expressão era fria. Clara, você não sabe qual é a verdade. Você não sabe o que ele quer. A tensão no ar era palpável. Tudo o que eu pensava fazer evaporou. Em vez de fugir, Clara se aproximou dele, e uma onda de desespero tomou conta de mim. Pai, você não entende. Eles estão atrás de nós. Precisamos de ajuda. Ajuda? Ele riu, mas não era um riso amável. Era a risada de alguém que tinha um plano, um jogo maior em mente. Você quer ajuda? O quer me arrastar nessa história suja por causa de um segredo que você nem compreende? Clara, o que está acontecendo? Eu estava em um turbilhão de emoções. Como ela podia estar tão perto do homem que está atrás dela? E pior, por que ela não me contou isso antes? Era tudo uma grande armadilha? Mas antes que eu pudesse processar tudo, a voz dele cortou meus pensamentos. A sua irmã estava no meio disso tudo. E você? Ele apontou para mim. Não sabe o que está prestes a enfrentar. O medo tomou conta de mim. As peças começaram a se encaixar de forma horrível. Clara havia fugido de algo muito maior do que eu poderia imaginar. E agora, nós estávamos todos enredados nessa teia mortal. Ainda gritando, Clara me segurou. Precisamos ir. Ele não está aqui para nos ajudar. E naquele momento, tudo fez sentido. A lealdade dela estava com a verdade, não com a família. Mas o que mais ela escondia? Uma nova mensagem surgiu no meu celular. Estamos cada vez mais perto. A escolha é sua. Entregue-a ou sofrerá consequências. E de repente, o mundo em torno de mim começou a se desfazer. Eu me vi em um labirinto onde todos estavam conectados por segredos obscuros. Clara, seu pai, a morte da minha irmã, tudo se misturava e não fazia sentido. O medo e a raiva queimavam em mim. Quem eu poderia confiar? A porta estava aberta, a chuva caía, mas eu sabia que a batalha estava apenas começando. O que eu faria agora? O que mais Clara estava escondendo? A porta estava aberta, a chuva caía, mas eu sabia que a batalha estava apenas começando. Clara olhou para seu pai com olhos de desespero, enquanto o homem parecia cada vez mais impaciente. Você está se colocando em perigo, Clara. Você não percebe? Ele gesticulou com raiva, mas Clara não recuou. Algo estava muito errado. Pai, não é ele. Eles estão atrás de nós por causa de você. A voz de Clara estava alta agora, cheia de uma determinação que eu não sabia que ela tinha. Cala a boca. Ele ainda estava ali, implacável, como se seu orgulho estivesse em jogo. Nesse momento, o rugido vindo do motor do carro me distraiu. O carro que nos perseguiu, o mesmo que vimos antes, estava voltando, faróis brilhando com intensidade, como monstros prontos para devorar a presa. Clara, precisamos sair daqui, agora! Eu quase gritei. O pai dela desviou o olhar e foi o suficiente para ela dar um passo à frente, puxando o caderno da mão dele. Você não entende. Eles não apenas mataram a minha irmã. Eles estão por trás de tudo isso. E agora você está nos colocando em risco. O silêncio pairou no ar, pesado e tenso, e o homem olhou para nós com uma expressão de choque.
O que você quer dizer com isso? A tempestade continua batendo e, em questão de segundos, o caderno de anotações estava aberto ali no meio do desespero. Vários papéis saíram voando, mas um desenho, um esboço, capturou minha atenção. Era a foto de um símbolo, algo que eu reconheci, o mesmo símbolo encontrado na parede do quarto da minha irmã. O nó na minha garganta apertou com a nova percepção. Aquilo era uma pista, um sinal de que tudo estava interligado. O símbolo. Clara, o que isso significa? Sussurrei, meus olhos arregalados. Você não pode saber, não agora. Clara respondeu, sua expressão se transformando de desespero em algo mais sombrio. Imediatamente um grito cortou o ar. Um grito que não esperávamos ouvir, um grito de dor. E quando olhei novamente para o pai dela, vi seu olhar vazio, uma angústia que me fez paralisar. Não, não, não. O que você fez? Clara avançou, mas era tarde demais. Naquele momento aterrorizante, sua figura começou a desvanecer, como se fosse uma miragem. E tudo ao nosso redor ficou em um silêncio absoluto, sufocante. Você não pode ir. Você é tudo o que eu tenho. Clara começou a chorar, e o desespero em sua voz era palpável. Ele era parte de tudo isso. Não posso deixar você. Eu gritei, sentindo a pressão do tempo se esgotar. Uma luz forte surgiu e a sombra do homem se despediu, como se fosse sugada para longe. Eles não podem saber. Ele murmurou com uma voz distante. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, Clara virou-se para mim com um olhar que eu reconheci. Desculpa, eu não queria que você soubesse assim, mas eu sou parte deles. Minhas pernas fraquejaram. O que ela estava dizendo? Você está brincando, não é? Você estava me enganando durante todo esse tempo? Não. O que fizeram com sua irmã? Eu não sabia como te contar. Ela estava em pânico, e eu vi que suas mãos tremiam. E eu lutei para sair disso, Lucas. Mas não posso deixar que você entre nesse labirinto sem saber. Por favor. Sua voz esmorecia, e uma revelação mais profunda atingiu meu coração. Clara estava mais envolvida do que eu poderia imaginar. Mas antes que eu pudesse responder, outra mensagem apareceu no meu celular. Esse é o seu último aviso. A escolha é sua, ela ou você. O pânico tomou conta. Minha mente girava, e tudo o que podia fazer era olhar para Clara, que agora parecia uma estranha. O que eu sabia até agora? Poderia tudo ser uma grande farsa? O que mais ela estava escondendo? A história havia mudado completamente. O que significava isso? E em quem eu realmente podia confiar? Aquela revelação cortou como um golpe. Clara estava envolvida? Eu mal conseguia acreditar. Parte deles? O que você quer dizer? A angústia na minha voz era palpável, e ela parecia agitar-se. Uma tempestade de emoções por trás dos olhos. Lucas, você não entende. Mas antes que pudesse explicar, a situação mudou instantaneamente. O barulho do motor de um carro rugindo tomou conta do ar. O veículo dos perseguidores estava de volta, cada vez mais próximo. Olhei para o pai de Clara, mas ele estava imóvel, paralisado pelo choque. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse se dissolvendo. Da deixa do carro, vi o brilho de uma arma. O homem que desceu do veículo parecia um predador. Sua expressão carregava uma combinação letal de raiva e determinação. Vocês dois, fiquem onde estão, ele gritou, apontando a arma em nossa direção. Um frio percorreu minha espinha. Calma, o que você quer? Eu tentei soar confiante, mas a verdade é que a minha voz vacilava. O homem só sorriu, um sorriso que não trazia nada de bom. Eu estou aqui por uma razão, e essa razão é clara. Saia! Ele não pode te pegar! Eu gritei, mas já estava tarde demais. Em um movimento rápido e inesperado, Clara empurrou seu pai para o lado, e antes que eu pudesse reagir, ela se lançou na direção do homem. Não, Clara, não! A desesperada súplica escapou de mim. Ela estava se colocando em risco, e a cena se desenrolava em câmera lenta.
O homem levantou a arma e eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas, no que parecia um milagre, Clara fez algo que eu nunca esperaria. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso, um tipo de botão, e pressionou. Um clarão ofuscante explodiu no ar. Tudo ficou branco. O homem pareceu hesitar, e no segundo seguinte, o som ensurdecedor das sirenes começou a ecoar à distância. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Um grupo de policiais surgiu do nada, cercando o local com eficiência militar. Eu mal conseguia absorver o que estava acontecendo quando um dos oficiais avançou em direção ao homem. "Você está preso, não se mexa." A tensão no ar tinha se transformado em confusão, mas foi a expressão de Clara que realmente me deixou chocado. Havia uma calma estranha no seu olhar, como se ela tivesse tudo sob controle. "Lucas, agora você sabe. Eu sou parte da operação. Sua irmã estava envolvida com a investigação. E eu era a agente infiltrada." Como assim? Minha mente girava, tentando ligar as partes de uma trama que parecia cada vez mais complicada. "Você estava trabalhando com a polícia?" Ela assentiu, seus olhos brilhando fora do habitual. "Eu não queria que você soubesse da minha vida. Mas agora não há mais tempo para segredos." A sensação de traição, de estar sempre um passo atrás, me consumia. E a morte da minha irmã? Ela estava na operação também? Não era assim que as coisas deviam acontecer. A angústia na voz dela era evidente. "Foi um erro, uma falha, e agora eles estão atrás de nós." Nesse momento, o homem imobilizado gritou: "Vocês não podem fazer isso. A verdade vai vir à tona." E suas palavras foram como um choque elétrico. A verdade? Sobre o que ele estava falando? A ideia de que havia algo mais profundo se escondendo atrás dos olhos de Clara e daquele desconhecido me deixou angustiado. Então, antes que eu pudesse colocar todas as peças juntas, Clara puxou minha mão. "Precisamos ir, Lucas. Agora." A combinar, o clima ao nosso redor se tornava ainda mais frenético, com os policiais tomando conta do cenário. Mas antes que pudéssemos dar um passo, um som de explosão ecoou na distância. Uma grande chama irrompeu entre os carros. Eu tentei me manter firme, mas o calor me atingiu. A confusão se dissolveu em caos e minha mente estava em um turbilhão. No momento em que a fumaça começou a se espalhar, percebi que a verdade estava mais longe do que pensei. O que mais Clara estava escondendo? O que mais deveria saber sobre a conexão dela com a morte da minha irmã? Tudo o que acreditava estar sob controle se desfez em um mar de incertezas. O que seria a próxima revelação em meio a essa tempestade? Aquela revelação cortou como um golpe. Clara estava envolvida. Eu mal conseguia acreditar. Parte deles? O que você quer dizer? A angústia na minha voz era palpável, e ela parecia agitar-se, uma tempestade de emoções por trás dos olhos. "Lucas, você não entende." Mas antes que pudesse explicar, a situação mudou instantaneamente. O barulho do motor de um carro rugindo tomou conta do ar. O veículo dos perseguidores estava de volta, cada vez mais próximo. Olhei para o pai de Clara, mas ele estava imóvel, paralisado pelo choque. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse se dissolvendo. Da leva do carro, vi o brilho de uma arma. O homem que desceu do veículo parecia um predador. Sua expressão carregava uma combinação letal de raiva e determinação. "Vocês dois fiquem onde estão," ele gritou, apontando a arma em nossa direção. Um frio percorreu minha espinha. "Calma, o que você quer?" Eu tentei soar confiante, mas a verdade é que minha voz vacilava. O homem só sorriu, um sorriso que não trazia nada de bom. "Estou aqui por uma razão, e essa razão é clara." "Saia! Ele não pode te pegar!" Eu gritei, mas já estava tarde demais. E em movimento rápido e inesperado, Clara empurrou seu pai para o lado, e antes que eu pudesse reagir, ela se lançou na direção do homem. "Não, Clara, não!" A desesperada súplica escapou de mim. Ela estava se colocando em risco. E a cena se desenrolava em câmera lenta. O homem levantou a arma
e eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas no que parecia um milagre, Clara fez algo que eu nunca esperaria. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso, um tipo de botão, e pressionou. Um clarão ofuscante explodiu no ar. Tudo ficou branco. O homem pareceu hesitar, e no segundo seguinte, o som ensurdecedor das sirenes começou a ecoar à distância. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Um grupo de policiais surgiu do nada, cercando o local com eficiência militar. Eu mal conseguia absorver o que estava acontecendo quando um dos oficiais avançou em direção ao homem. "Você está preso, não se mexa." A tensão no ar tinha se transformado em confusão, mas foi a expressão de Clara que realmente me deixou chocado. Havia uma calma estranha no seu olhar, como se ela tivesse tudo sob controle. "Lucas, agora você sabe, eu sou parte da operação. Sua irmã estava envolvida com a investigação. E eu era agente infiltrada." "Como assim?" Minha mente girava, tentando ligar as partes de uma trama que parecia cada vez mais complicada. "Você estava trabalhando com a polícia?" Ela assentiu, seus olhos brilhando fora do habitual. "Eu não queria que você soubesse da minha vida, mas agora não há mais tempo para segredos." A sensação de traição, de estar sempre um passo atrás, me consumia. "E a morte da minha irmã? Ela estava na operação também?" Não era assim que as coisas deviam acontecer." A angústia na voz dela era evidente. "Foi um erro, uma falha, e agora eles estão atrás de nós." Nesse momento, o homem imobilizado gritou: "Vocês não podem fazer isso. A verdade vai vir à tona." E suas palavras foram como um choque elétrico. A verdade? Sobre o que ele estava falando? A ideia de que havia algo mais profundo se escondendo atrás dos olhos de Clara e daquele desconhecido me deixou angustiado. Então, antes que eu pudesse colocar todas as peças juntas, Clara puxou minha mão. "Precisamos ir, Lucas. Agora." A combinar. O clima ao nosso redor se tornava cada vez mais frenético, com os policiais tomando conta do cenário. Mas antes que pudéssemos dar um passo, um som de explosão ecoou na distância. Uma grande chama irrompeu entre os carros. Eu tentei me manter firme, mas o calor me atingiu. A confusão se dissolveu em caos, e minha mente estava em um turbilhão. Com a fumaça começando a se espalhar, percebi que a verdade estava mais longe do que pensei. De repente, o cenário virou pesadelo. O pai de Clara, em um ato de desespero, se virou e gritou: "Clara, não podemos ir, é uma armadilha." O homem que estava preso no chão se levantou, mais determinado do que nunca. E então tudo se concretizou. "Papá!" Ela olhou para a figura que amava. E percebi que o que estava dizimando o nosso líbido não era o perigo externo, mas a confirmação da traição interna. "Você tá com eles. Você sempre esteve. Clara, você não sabe o que está fazendo." Ele gritou. Todo o cenário virou um mar de gritos e sirenes, enquanto Clara tremia, atordoada, sem saber a quem realmente confiar. O homem de capuz se aproximou novamente, seu olhar ameaçador. "E agora, garota? Você vai escolher seu pai ou vai se aliar a nós? O jogo é mais profundo do que imagina." Havia uma tensão inegável, e as palavras desse estranho ecoaram em minha mente. Tudo estava entrelaçado em um jogo de poder e engano. Mas o que realmente me chocou foi ver Clara hesitar, e a forma como seu olhar vacilava, revelando uma fraqueza que nunca imaginei que existisse. A tensão no ar se solidificou como uma tempestade prestes a eclodir, e enquanto eu a observava lutando com sua escolha, uma única mensagem iluminou a tela do meu celular. A hora da verdade se aproxima. O pacto será firmado. O que aquilo significava? Estávamos em um labirinto em que a linha entre amor e traição se tornava imprecisa. Agora eu tinha que decidir em quem eu realmente deveria confiar. E mais importante, o que mais Clara poderia estar escondendo? Aquela revelação cortou como um golpe. Clara estava envolvida? Eu mal conseguia acreditar. Parte deles? O que você quer dizer?
A angústia na minha voz era palpável, e ela parecia agitar-se, uma tempestade de emoções por trás dos olhos. Lucas, você não entende. Mas antes que pudesse explicar, a situação mudou instantaneamente. O barulho do motor de um carro rugindo tomou conta do ar. O veículo dos perseguidores estava de volta, cada vez mais próximo. Olhei para o pai de Clara, mas ele estava imóvel, paralisado pelo choque. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse se dissolvendo. Da leva do carro, vi o brilho de uma arma. O homem que desceu do veículo parecia um predador. Sua expressão carregava uma combinação letal de raiva e determinação. Vocês dois, fiquem onde estão, ele gritou, apontando a arma em nossa direção. Um frio percorreu minha espinha. Calma, o que você quer? Eu tentei soar confiante, mas a verdade é que minha voz vacilava. O homem só sorriu, um sorriso que não trazia nada de bom. Estou aqui por uma razão, e essa razão é clara. Saia! Ele não pode te pegar. Eu gritei, mas já estava tarde demais. Em um movimento rápido e inesperado, Clara empurrou seu pai para o lado, e antes que eu pudesse reagir, ela se lançou na direção do homem. Não, Clara, não! A desesperada súplica escapou de mim. Mas mesmo assim, o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Clara levantou a mão e o homem hesitou, como se um diálogo oculto estivesse se estabelecendo entre eles. Até que de repente ela gritou: "Para de me seguir! Você não entende? A verdade não é o que você pensa." E num impulso jogou o velho caderno da minha irmã no chão, fazendo com que as folhas se espalhassem como folhas secas ao vento. Os olhos do homem se arregalaram. Em um instante, ele parecia mais preocupado com aqueles papéis do que conosco. Você não pode fazer isso. Ele olhou para o que agora estava exposto, e com isso, uma nova luz se projetou sobre a situação. O que tem nesse caderno, Clara? Eu não entendia nada, mas então Clara falou, e suas palavras caíram como uma bomba. Você não é meu pai, você é um agente duplo, e estava com eles o tempo todo. Ela o apontou, implorando para que eu acreditasse nela. O homem congelou. A raiva de antes se transformou em algo mais sombrio, um frio que não parecia humano. Então você descobriu. Ele olhou para mim, seus olhos brilhando com algo que não reconhecia. Você não tem ideia do que está acontecendo, garota. A tensão aumentou, como se a própria atmosfera estivesse sufocando. Clara estava a poucos passos de fazer algo arriscado, e eu quase gritei para que ela parasse. Mas uma nova mensagem surgiu na tela do meu celular. A hora da verdade se aproxima. O pacto será firmado. O homem de capuz apertou o que parecia ser um controle, e os faróis dos carros dos policiais começaram a piscar, como se estivessem se preparando para alguma coisa. Foi então que percebi, em um instante de clareza, que tudo isso era parte de um plano muito maior. A morte da minha irmã, a fuga de Clara, nossa perseguição, tudo estava interligado. Lucas, se você não fizer o que eu disser, tudo isso pode acabar mal. A voz do homem agora era um sussurro feroz, e o jeito como ele olhou para Clara, como se a estivesse avaliando, era assustador. Ela recuou e eu vi o medo genuíno em seus olhos. Você não pode, gritei, mas as palavras saíram fracas. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Então, com um movimento rápido, o homem virou-se e fez um sinal para o carro atrás. Uma granada surgiu de sua mão, e os policiais começaram a se movimentar freneticamente. Era um caos, e como se o tempo tivesse desacelerado, percebi que tudo ao nosso redor começava a desmoronar. Clara, eu gritei, mas ela estava muda, paralisada. O peso da revelação pairava no ar como uma sombra. Tudo o que pensei que sabia sobre ela, sobre essa situação, estava ruindo. As peças do quebra-cabeça apenas começavam a se reunir, e eu sabia que a escolha que se aproximava mudaria tudo. Faça a escolha, Clara. O homem disse, a voz fria como gelo. Você pode salvar ou condenar. O pacto será firmado aqui e agora. A pressão se intensificou, e eu olhei para Clara, buscando alguma resposta em seu olhar. O que mais ela tinha escondido? O que isso significava para nós? E, acima de tudo, quem realmente éramos nesse jogo mortal? O ar estava pesado. A explosão ecoou,
enquanto a fumaça começava a envolver tudo ao nosso redor. Clara estava paralisada, seu olhar fixo na figura do homem, que se mostrava um grande jogador nesse jogo de sombras. Você não pode fazer isso, ele gritava, como se as palavras pudessem reverter a situação. Clara! Gritei, tentando puxá-la para longe do perigo. Mas ela estava em outra dimensão. Você precisa escolher, insistiu o homem, seu olhar ardendo com uma intensidade que me fez tremer. A expressão de Clara se transformou, de medo em determinação. Eu vou escolher a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar você. O desespero reverberava na sua voz, e de repente, tudo que construímos parecia desmoronar. As sirenes das viaturas se aproximavam, mas o caos já se instalara. Antes que eu pudesse intervir, Clara se virou, colocando-se entre mim e o homem. Tá tudo bem, Lucas. Eu sei o que estou fazendo. Suas palavras eram firmes, mas não consegui deixar de sentir um nó na garganta. Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Clara, implorei, enquanto o calor da explosão esquentava meu rosto. Não faça isso. Eles te enganaram. Não confie nele. Mas a determinação dela não vacilava. O homem sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. Você vai se arrepender se não me entregar o que eu quero. Ele gesticulou para o caderno, ainda espalhado no chão. Clara hesitou. Eu vi a batalha interna acontecendo em seus olhos. Lucas, eu sou a única que pode acabar com isso. Só eu posso proteger você dos verdadeiros perigos. Sua voz agora estava cheia de emoção. E quando ela finalmente se virou para mim, percebi que aquele momento era crucial. Com um movimento rápido, Clara se lançou na direção do caderno e gritou: "A verdade deve prevalecer!" E numa fração de segundo, ela se debruçou sobre as páginas, determinado a desvendar os segredos que o homem tentava esconder. Eu mal consegui processar quando a figura dele disparou contra ela, mas Clara já estava mais rápida. Eu sei quem você é, sei sobre os seus planos. A adrenalina pulsava em minhas veias. O chão tremia com a ramificação dos nossos medos. E eu sabia que tudo dependia daquela escolha. A situação rui rapidamente, e Clara concluiu: "A verdade é mais poderosa do que você pode imaginar." O homem ficou paralisado, o olhar repleto de raiva, mas Clara não recuou. Num rápido movimento, ela levantou o caderno, revelando as informações que poderiam desmantelar a rede que nos perseguia. E como se tivesse libertado um demônio, o homem começou a recuar. "Você não sabe o que está fazendo", gritou, mas um grupo de policiais apareceu na cena, cercando-o rapidamente. "É agora ou nunca", falei, puxando Clara para longe do que poderia ser o fim. Ela estava ofegante, mais determinada. Eu tinha que acreditar que aquele era o nosso momento de virada. "Lucas, nós temos que escapar", Clara disse, sua mão firme na minha, enquanto nós nos afastávamos do homem sendo capturado. O que nos esperava lá fora? A dúvida ainda pairava, mas um sentimento de alívio começava a inundar meu coração. O peso estava sendo levantado, mas o caminho à frente ainda era incerto. Nós saímos daquela tempestade, e mesmo que ainda existisse um inimigo por aí, sabíamos que a verdade havia finalmente sido revelada. Clara tinha escolhido a genuinidade, e eu escolhi acreditar nela. Naquele instante, mesmo com as incertezas, havia uma fagulha de esperança. Mas será que realmente estávamos a salvo? E o que mais a verdade poderia esconder? O futuro pairava sobre nós como um mistério, ao mesmo tempo inquietante e fascinante. E agora, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam imediatamente no canal, para não perder nenhuma história incrível que ainda vem por aí. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Não esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho eletrizante. Compartilhem este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer essa história de tirar o fôlego. Vocês, que são verdadeiros fãs, entendem a importância de apoiar o canal.
Não esperem nem mais um segundo. A aventura apenas começou.